Evangelho segundo nos escreveu Lucas, capítulo 14 agora. Nós já fizemos uma leitura no capítulo 9, agora uma leitura no capítulo 14, a partir do verso 25. Texto que nós vamos meditar nessa noite. E eu convido você a acompanhar a leitura que farei. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor, Lucas 14, do verso 25 em diante. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra e clamamos para que o Senhor, na Tua misericórdia e graça, nos edifique esta noite através da palavra do Senhor, que já foi lida, e da mensagem. E que o Senhor, na Tua misericórdia e graça, também me use, apesar de mim mesmo, para falar o coração dos Teus filhos e filhas reunidos aqui nesse lugar, nesta noite, e todos aqueles que, de certa forma, tomarão conhecimento dessa palavra. Que o Senhor nos guarde e que Teu Santo Espírito nos dirija, é o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o Evangelho de Lucas, ele foi resultado de um trabalho minucioso de grande investigação. Nós sabemos que Lucas, ele acaba agregando a equipe missionária, acompanha em especial Paulo, e ele escreve não só o Evangelho de Lucas, como também o livro de Atos. E fruto, ou resultado desse trabalho de grande investigação, nós temos aqui então o registro dos principais ensinos a respeito do ministério terreno de Jesus. O objetivo, portanto, do Evangelho de Lucas é dar certeza sobre essas verdades ensinadas. Ele foi atrás, perguntou, conversou com pessoas que conviveram com Cristo, com os próprios apóstolos, procurou pesquisar as pessoas que haviam recebido algum benefício direto de Cristo, e tudo isso ele registra no seu Evangelho. Sendo assim, nós podemos ter no Evangelho de Lucas, como em toda a Escritura, um documento fiel e, segundo aquilo que a própria palavra de Deus nos traz, um instrumento da revelação de Deus por meio da cooperação de Deus agindo na vida desse homem crente fiel ao Senhor. Em duas situações no Evangelho, nós encontramos a preocupação de Lucas com o entendimento sobre o que significa ser discípulo de Jesus. E você teria condição de responder isso se alguém te perguntasse: você é cristão? Você fala: eu sou. O que significa então ser discípulo de Jesus Cristo? O que diferencia você de qualquer outra religião? Por que você não é seguidor de qualquer outro líder religioso por aí? Por que você não segue qualquer outro ensinamento? Por que cristão? O que significa ser cristão? O que você diria? Qual que seria o seu testemunho de fé? Lucas estava preocupado com essa situação. O que significa ser discípulo? E, portanto, ele trata desse assunto, como nós vimos, em dois momentos. No texto que lemos aqui no início da nossa liturgia, Lucas 9, ele vai dar algumas características daquele que quer seguir a Jesus.
E aqui no capítulo 14, ele nos apresenta também algumas características que apontam para o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Nesse sentido, mais específico aqui em Lucas 14, ele vai nos apresentar quais as condições para você ser discípulo de Jesus. Será que qualquer um pode ser discípulo de Jesus simplesmente por falar que segue a Cristo? É óbvio que não. Para ser discípulo de Cristo, além de crer em Jesus como Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, que morreu na cruz por nós e ressuscitou, preciso ter algumas outras condições. O próprio Senhor Jesus mesmo disse no seu ministério terreno que muitas pessoas diziam ter nele a figura do Senhor, e que naquele dia final alguns poderiam chegar para ele e dizer: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres, profetizamos. E Jesus fala: você não está aqui na minha relação, eu não te conheço. Então, o simples fato de fazer alguma coisa em nome de Jesus não faz de você um discípulo verdadeiro dele. Se você quiser, marque aqui Lucas, vá comigo aqui para Mateus capítulo 7, para você entender o que significa ser discípulo de Jesus. Não apenas usar o seu nome. Capítulo 7 de Mateus, o verso 21. Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, primeiro evangelho aí. Capítulo 7, verso 21, vai dizer assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai que estás nos céus. Então, para ser discípulo, não basta simplesmente falar que você é cristão. Se você não faz a vontade do Pai, você está fora. Jesus vai reforçar isso aqui mesmo, um pouquinho antes, em Mateus, quando ele diz dos dois fundamentos, né? Onde ele compara o homem prudente e aquele que ouve a sua palavra e a pratica. E o homem insensato é aquele que inclusive ouve a sua palavra, porém não a pratica. Então, ser discípulo de Jesus não é simplesmente falar que você crê em Jesus. Você tem que obedecer o ensinamento dele. Ok? E aí ele vai dizer que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, entrará no reino dos céus. Mas o que faz a vontade do meu Pai. E ele continua dizendo no verso 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. E o que Jesus responde? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, você não faz parte dos meus discípulos. Apartai-vos de mim, os que praticais o quê? A iniquidade. Porque pouco importa você fazer alguma coisa em nome de Jesus, e algo até surpreendente em nome de Jesus, porque o nome de Jesus está em jogo. Então pode ser que muitas coisas aconteçam quando você usa o nome de Jesus. Mas se você não faz a vontade de Deus, a vontade do Pai, e pratica a iniquidade, mesmo que você, na utilização do nome poderoso de Jesus, realize alguma coisa em nome de Cristo, isso não vale nada. Ou seja, para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, você tem que crer em Jesus e obedecer a sua palavra. No Evangelho de João ele vai dizer isso claramente. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se você é discípulo de Jesus, você o obedece. Porém, voltando aqui para Lucas, nós vemos que Lucas vai apresentar, além desse princípio fundamental para ser discípulo de Jesus, algumas condições para que você consiga obedecer à vontade dele. Algumas condições para ser de fato discípulo de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para algumas expressões aqui em alguns versos. Volte os seus olhos para Lucas capítulo 14, no finalzinho do verso 26. Qual que é a última frase do verso 26? Leia comigo aí. Não pode ser meu discípulo. Agora vamos lá para o verso de número 27, o finalzinho do 27. Não pode ser meu discípulo. E o finalzinho do verso 33. Qual que diz a última frase? Não pode
ser meu discípulo. Logo, esse texto está falando daquilo que eu não posso fazer, né? Ele está dizendo, olha, se você não cumprir isso, você não pode ser meu discípulo. Então, se eu cumprir as condições que é apresentado aqui, qual que é a conclusão que eu chego? Se eu cumprir, então eu posso ser discípulo de Cristo. E que condições são essas? Vamos caminhar aqui um pouquinho no estudo. O verso 26 nos apresenta aí a primeira condição para você ser um discípulo de Jesus. Ele vai dizer assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, qual que é a conclusão? Não pode ser meu discípulo. O que significa isso, pastor? Aborrecer pai, mãe, eu tenho que brigar com meu pai, tenho que brigar com a minha mãe, tenho que brigar com a minha esposa, tenho que brigar com meus filhos? Não. A ideia aqui é justamente de prioridade. É justamente de abrir mão de todos os seus relacionamentos sociais em detrimento do seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Jesus tem que vir em primeiro lugar. Se você amar mais qualquer outro relacionamento do que é o Senhor, você não pode ser discípulo dele. Obviamente que nós vivemos num contexto de um país cristianizado que facilita um pouco a nossa vida. Se você não veio de uma família evangélica, quando você assume um compromisso com Cristo e começa a frequentar uma igreja evangélica, em especial uma igreja protestante, provavelmente os familiares vão até te questionar, pronto, virou crente agora, onde já se viu uma coisa dessa? Que vergonha, né? Mas vai ficar simplesmente nessa postura. Ninguém vai chegar para você e vai colocar a faca no seu pescoço e determinar, ou você escolhe ser membro da nossa família ou ser crente. Provavelmente isso não vai acontecer no Brasil. Mas no contexto de perseguição nos próprios dias de Jesus e na sequência principalmente no Oriente Médio e nos países de grande perseguição, isso ainda é uma realidade. Assumir um compromisso com Jesus significa romper os laços familiares. Nós vivemos isso de certa forma quando do nosso trabalho de missão transcultural, onde as pessoas que viviam dentro do islamismo, uma vez confrontadas com o evangelho e abraçavam a fé em Jesus, tinham que escolher se iam ficar com a família ou com Cristo. Elas eram perseguidas. Sofriam inclusive ameaças de morte. E alguns chegaram até morrer. Tão somente porque abraçaram a fé em Jesus. Isso era uma vergonha para a família. E aí a família então dava um jeito de envenenar ou de criar uma situação para que a pessoa viesse a óbito. Nesse contexto de perseguição, irmãos, obviamente que essa palavra aqui de Lucas traz um peso maior. Mas a ideia é, mesmo num ambiente mais tranquilo como o nosso, assumir um compromisso com Deus muito além do que os meus compromissos sociais. O ser discípulo de Jesus exige de mim uma abnegação, que eu chamo aqui de abnegação social. O termo aqui traduzido por aborrecer, que aparece em vários outros textos aqui, inclusive Lucas também vai nos chamar a atenção para esse texto no capítulo 16, depois Mateus capítulo 6, João capítulo 12, mostra que esse aborrecer, em alguns momentos, é desprezar, é desatender. Mas o contexto geral nos mostra a ideia de colocar Deus em primeiro lugar. Dentro do seu contexto de vida, talvez na sua conversão, as pessoas, como eu já disse, podem até tirar sarro de você, no nosso contexto brasileiro. Talvez, se você ainda é filho e de menor, o seu pai pode até te proibir de vir à igreja, mas, em absoluto, ele vai proibir que você mantenha comunhão com Deus. E isso precisa ser bastante claro no seu coração, se você de fato quer ser discípulo de Cristo. O problema é que muitas vezes as pessoas amam mais o próprio contexto social, da sua vida social, do que ao Senhor. E colocam a vida social em primeiro lugar.
quebrando inclusive princípios de adoração ao Senhor, não fazendo a vontade de Deus para poder fazer a vontade da família. Tem hora que a gente olha para a questão da vida, né? E Deus abençoa os crentes, e tem hora que a bênção de Deus sobre os crentes se transforma numa grande maldição para eles. Muitas vezes as pessoas procuram tanta prosperidade com o Senhor que Deus, na sua misericórdia, muitas vezes o dá. E aí quando Deus te abençoa com prosperidade, você resolve comprar um rancho, ou uma casa na praia, ou sei lá, um jet ski. E aí depois você começa a falhar nos cultos dominicais, porque agora você tem que ir para o rancho, ou para a casa da praia, ou testar o seu jet ski. Veja, uma bênção que se transforma numa maldição. E aí você fala, não, é porque domingo é o único dia que eu tenho para a família. E eu preciso ficar com a minha família. A Bíblia fala que eu tenho que amar a minha família. E é fato, é verdade. Mas a Bíblia também chama a sua atenção que se você quer ser um discípulo de Cristo, o amor para as coisas de Deus tem que estar em primazia, em primeiro lugar na sua vida. Aquilo que você colocou, e aquele compromisso que você assumiu com uma comunidade, com o próprio Deus, de adorar ao Senhor, de estar presente com o Senhor, de estar testemunhando a respeito do Senhor, precisa ser o primeiro lugar na sua vida. Mais do que a sua própria família. O aniversário do meu filho caiu no domingo. Ótimo, faz a festa no sábado, faz a festa na segunda. Porque domingo é o dia que você assumiu um compromisso com os demais irmãos e com o próprio Deus de vir adorá-lo. Porque se você amar mais o seu filho, filha, pai, mãe, ao ponto de desprezar um compromisso com Deus público, que é o culto de adoração, para satisfazer a alegria momentânea de algum dos seus entes queridos, você já está demonstrando quem você ama mais. Quem é prioridade de fato na sua vida. Talvez no nosso contexto brasileiro, esse seja um exemplo claro de como colocar Deus em primeiro lugar. E tem muita gente que despreza. É só um domingo. Irmãos, você não vai para o céu pelo fato de vir à igreja, isso é fato, nós sabemos disso. Mas a partir do momento que você fez um voto de assumir um compromisso com o Senhor e com os demais irmãos de estarem aqui, fortalecendo uns aos outros e aprendendo junto, crescendo junto, isso passa a ser um voto. E a Bíblia diz que aquele que não cumpre o seu voto é um tolo e que Deus não se agrada. E usando a palavra de Jesus para ser um pouquinho mais pesado, eu poderia dizer, se você falha nesse sentido, ecoa sobre você a frase de Jesus, olha, você pode até ser membro dessa igreja, mas você não pode ser meu discípulo. Se Jesus não assumir o primeiro lugar na sua vida, você pode ser até líder de uma determinada igreja, mas nunca será um verdadeiro discípulo dele, porque a primeira condição está no fato de colocar Jesus como motivo principal da sua existência. Se porventura houver um confronto entre os desejos da família e a vontade de Deus, você tem que ficar com cumprir da vontade de Deus. Porque senão, a conclusão é óbvia. Você não pode ser meu discípulo. Veja que o verso 26 ainda vai dizer, se você não estiver disposto a aborrecer a sua própria vida, você não pode ser discípulo de Cristo. E nós vivemos uma geração que quer ser abençoada, mas não quer ser bênção. E o grande indicativo de toda a Escritura é que Deus nos chama não para termos uma vida abençoada aqui, mas sim para sermos bênção aqui. O que ele diz para Abraão, do chamado de Abraão? Se tu uma bênção. Quando ele ora para os discípulos, dentro de um contexto já de cristianismo, ide por todo o mundo e fazei discípulos. Nós temos a responsabilidade de abençoar as nações, como instrumento dessa bênção. O problema é que a nossa geração é uma geração que exige simplesmente ser abençoado. Mas para ser discípulos de Jesus, você tem que estar disposto a abrir mão da sua própria vida. Todos nós talvez tenhamos lá uma listinha. Senhor, o que eu quero para a minha vida? Isso. Quero ser abençoado nisso, abençoado naquilo outro.
E Jesus fala, se você não estiver disposto a abrir mão desses seus projetos, dessa sua vida, para fazer a minha vontade, você não pode, mesmo que queira, você não pode ser meu discípulo. Colocar Cristo como o motivo principal da sua existência é a primeira condição que Lucas nos apresenta para que você seja um verdadeiro discípulo de Jesus. Tudo bem? Vamos caminhar mais um pouquinho. O verso de número 27, ele vai nos apresentar a segunda condição para que você seja um verdadeiro discípulo de Cristo. Ele diz, e qualquer que não tomar o quê? A sua cruz e vier após mim. Mais uma vez a conclusão, não pode ser meu discípulo. A ideia que eu quero chamar a sua atenção é que o termo aqui, cruz, né? Tomar a sua cruz, significa justamente renunciar às minhas ambições. Cruz, no Novo Testamento, é sinônimo de missão. Qual que era a missão de Jesus? Ir até a cruz, morrer na cruz. Essa era a missão. Cumprir a obra redentiva indo até a cruz. Então, cruz, dentro de um contexto do Novo Testamento, se transforma num sinônimo de missão. O que ele está dizendo é o seguinte, Cristo desistiu da sua missão? Não, ele foi até o fim. Não é assim? Ele foi até a cruz. Mesmo todo mundo falando, se você for realmente filho de Deus, desça daí e a gente vai crer. Mas não, ele permanece lá e vai até o fim da sua missão. Logo, o ensinamento de Lucas, que escreveu justamente depois que tudo aconteceu, né? Como eu disse no início, é fruto de uma pesquisa, ele já usa esse termo cruz como sinônimo de missão. Então, traduzindo aqui de um modo mais claro, é como qualquer que não assumir a sua missão e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Todos nós temos uma missão, irmãos, uma vez que fomos chamados por Cristo Jesus. No mínimo uma, que é a missão de testemunhar a respeito de Jesus, de fazer discípulos. É a missão de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso pesa sobre todo e qualquer cristão. Isso não é uma tarefa do pastor, não é a tarefa de um líder da igreja, mas é a tarefa de todos aqueles que amam a Jesus e dizem que são de fato de Cristo. Só que muitas vezes o nosso coração deseja uma outra missão. Você tem os seus projetos pessoais. Só que se o seu projeto pessoal confrontar o projeto maior de Deus, que é de fazer discípulos, testemunhar a respeito do poder de Cristo, você é um instrumento para proclamar as virtudes de Deus, ele está dizendo o seguinte, se você amar mais os seus projetos pessoais do que o projeto de Deus, você não pode ser meu discípulo. Mas o meu projeto, eu queria tanto fazer determinada coisa. Se isso não estiver de acordo com a vontade que o próprio Pai já revelou no seu coração, na missão que Ele te deu, se isso te conduz para longe da missão que Ele te deu, você vai ter que fazer uma escolha. A ideia aqui é uma abnegação pessoal. Dos meus próprios sonhos, dos meus próprios projetos, das minhas próprias desejos pessoais. Tem pessoas que vivem esse mundo como se fôssemos viver aqui o resto da vida, por toda a eternidade. Querem viver aqui aquilo que está prometido no céu. Irmãos, nós somos peregrinos, estamos aqui só de passagem. E estamos aqui de passagem com uma missão, a missão de glorificar a Deus. Tomar a sua cruz, portanto, significa renunciar às ambições egoístas, é a morte de todo um estilo de vida que busca o prazer, ou o bel prazer. Tão somente por isso. E as pessoas hoje são discipuladas nesse sentido, né? Eu tenho direito de ser feliz. Mas isso confronta um princípio bíblico, meu amigo. Não importa, Deus quer que eu seja feliz. E a Bíblia diz que você tem que estar disposto a abrir mão daquilo que você pensa que te faz feliz, para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Quer ver um exemplo? Nós temos um compromisso como igreja de nos consagrar ao Senhor e de crescer no conhecimento da palavra de Deus. E para tanto nós
assumimos um compromisso social de nos reunirmos 3 vezes na semana. Esse é o nosso compromisso. É o momento que nós temos para orar uns pelos outros, é o momento que nós temos para aprender um pouco mais das Escrituras, é o momento que nós temos para adorar a Deus, exaltar o seu santo nome. Esse é um compromisso. Se torna um voto, é verdade. E que, de certa forma, nesse momento ainda inicial de plantação de igreja, é fundamental. Para que outras pessoas desejem conhecer a Cristo e estar aqui aprendendo do Senhor. Só que o meu desejo pessoal é que na quarta-feira à noite eu comece a preparar o meu churrasquinho, que vai ter o jogo do campeonato, meu amigo. 15 para as 10 começa, e às vezes o pastor Osmar vai até um pouco a mais no estudo aqui, não dá tempo nem de acender a churrasqueira. O seu desejo pessoal talvez seja esse, mas se você quer ser um verdadeiro discípulo de Cristo, qual que é o seu compromisso? Torça para que o seu time jogue na quinta. Não tem problema. Mas na quarta você tem um compromisso social de abençoar uns aos outros, de crescer em conhecimento do Evangelho. Domingo de manhã, ai como é gostoso dormir, é o único dia que eu posso dormir um pouco mais. Esse é o seu desejo pessoal. Mas aquele que não, como diz o texto, né? Não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, programe, deixa a série que você assiste, talvez no sábado até de madrugada, para um outro dia, ou assista só um episódio, em vez de querer assistir já 6, 7, uma vez só. A hora que você está passando, talvez no computador, ou assistindo algum programa de televisão, use para fazer outra coisa, para que você tenha condições de cumprir com a responsabilidade que nós, como grupo, como fraternidade, assumimos diante de Deus. Confesso para os irmãos que, como pastor, às vezes, alguns domingos, principalmente os domingos onde na nossa região o sol brilha, aquela temperatura agradável, um domingo fantástico para você talvez passear com a família, para quem gosta talvez ir pescar ou jogar um futebol, e você fala assim, se eu tivesse escolha, hoje eu não iria, hoje eu iria dar uma volta de bicicleta. Talvez esse seja o seu desejo. Mas como eu quero ser um verdadeiro discípulo do Senhor, eu estou disposto a abrir mão do meu próprio desejo para cumprir um compromisso que eu tenho com o Senhor. Ser cristão exige abnegação. E você sabe o que é abnegação? Eu estou falando dessa palavra, às vezes não trabalhei com ela. Significa abrir mão em favor do outro. Negar a si mesmo. Cristo fez isso por nós. Ele abriu mão da sua glória, como nós cantamos. Jesus foi abnegado. Ele abriu mão da sua glória para vir aqui morrer em teu lugar. Aí muitas vezes o seu compromisso social, ou até com os seus sonhos, os seus projetos, os seus desejos, assume um lugar de mais prioridade do que o seu compromisso com Deus. Você pode até continuar sendo membro desta igreja, é verdade. Certamente o conselho dessa igreja não vai excluí-lo porque você faltou um domingo ou não veio na escola dominical. Mas o importante não é isso. O importante é o que Cristo fala. E ele diz que se você não estiver disposto a abrir mão dos seus desejos pessoais e assumir um compromisso com Ele, você não pode ser seu discípulo. Irmãos, isso é algo muito sério. A ideia aqui que a palavra nos traz é castigar a própria inclinação do nosso ser em prol da vontade de Deus. É abrir mão dos nossos sonhos, abrir mão dos nossos projetos, abrir mão dos nossos desejos para estar no centro da vontade de Deus. É abraçar a missão que Cristo nos confiou e colocar essa missão em primeiro lugar. Veja, Deus precisa vir em primazia, em primeiro lugar na minha vida, mais do que a minha própria família. E a missão de Deus, a obra de Deus precisa vir em primeiro lugar na minha vida, mais do que as minhas próprias vontades ou as minhas próprias obras. É um compromisso que eu assumi com Cristo e se torna uma condição para que eu seja de fato um discípulo dele. Ele usa aqui duas parábolas, aquilo que nós chamamos de parábolas gêmeas,
para apresentar o custo de ser discípulo de Jesus. Para ser discípulo de Jesus, você tem que pagar um preço, irmãos, que é o preço da abnegação, de viver para Cristo, de viver para a obra dele. E ele usa aqui dois exemplos. O primeiro exemplo é de um homem que queria construir uma torre, só que ele não se assentou, não fez o projeto e nem fez o cálculo para construir, e ele começa a lançar então os alicerces daquela torre, só que depois não tem dinheiro para terminar. E as pessoas olham para ele e falam, é um tolo, começou e não terminou. Aqueles que começam a caminhada cristã, mas não abraçam a obra do Senhor e desistem no meio do caminho por conta dos seus sonhos, por conta dos seus desejos pessoais, vão ser alvo dessa mesma chacota. Lá, começou a ir na igreja, falou que ia ser fiel a Deus, fez um compromisso com Deus, foi lá, disse que era membro daquela igreja, que estava ali para servir o Senhor, já desistiu de novo, lá, tá vendo? Parou. É um tolo. É isso que vai acontecer. Por isso que você precisa calcular se de fato você quer ser um discípulo de Cristo. Porque ser discípulo de Cristo exige de você abrir mão de muita coisa. Porque ser discípulo de Cristo meia boca não serve. Na verdade, você não pode ser discípulo de Cristo assim. Você pode até se enganar os outros, falando, se tornando membro de alguma comunidade cristã, mas no dia final, lembra, ele vai dizer, eu não te conheço não, você não faz parte da minha lista, porque você não abriu mão de nada. Você não pagou o custo ou o preço de ser um verdadeiro discípulo, você não estava disposto a abrir mão de nada. Seguir a Jesus, irmãos, tem um preço, exige uma alta entrega, um alto sacrifício. Ser discípulo de Jesus exige um compromisso de entrega total a Ele. A segunda parábola é a parábola do rei, que tinha 10 mil homens e que fora lutar com um outro rei que tinha 20 mil. E a ideia é o seguinte, você tem condição de comprar essa briga? Se você tem condição de ir para essa guerra com a metade do efetivo do outro, então vá. Mas se você não tem, então já pede condições de paz. Já pula fora, senão você vai passar vergonha. Com essas duas parábolas, Jesus está dizendo para você o seguinte, assumir um compromisso comigo exige de você um compromisso. Você está disposto a assumir esse compromisso? Você está disposto a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? Você está disposto a colocar a obra de Deus em primeiro lugar em relação aos seus sonhos, aos seus projetos? A igreja vai começar a crescer, eu tenho certeza disso, porque a obra do Senhor é assim. E amanhã depois nós vamos precisar de pessoas para trabalhar nessa obra de uma maneira mais efetiva. Nós já temos, 7, 8 pré-adolescentes e adolescentes. E nós não temos nenhum trabalho exclusivo para eles ainda. Por falta de pessoas compromissadas, talvez, para assumir um trabalho desse. Nós temos ainda muitos detalhezinhos para fazer na nossa igreja. A nossa igreja é nova. E talvez as coisas ainda que já poderiam ter sido feitas não foram porque nos falta pessoas dispostas a fazer. Só que as pessoas estão muito compromissadas com a própria vida, com os próprios sonhos, com os próprios desejos, com a própria missão pessoal. E Jesus fala, não é desse tipo de gente que eu quero não. Jesus te chama para ser bênção. Se Ele vai te abençoar depois, aí é outros 500. Se como benefício de estar servindo ao Senhor como verdadeiro discípulo, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração, isso são outros 500. O principal é que a salvação lhe é garantida, de graça. Agora, você não vem aqui para receber, você vem aqui justamente para se oferecer. O próprio Cristo deu esse exemplo, no ministério terreno ele diz, eu não vim aqui para ser servido, eu vim para servir. E se algum de vocês quer ser grande no reino de Deus, o que faça? Sirva. Se humilhe, seja aquele que sirva. Só que a geração da maioria das pessoas que procuram a igreja hoje, não, eu vim aqui para ser servido.
A igreja precisa me oferecer alguma coisa boa. Ah, essa igreja não tem me oferecido algo bom, então vou procurar outra igreja que me ofereça algo melhor. As pessoas têm vindo para serem servidas. E é justamente que elas podem ser até frequentadoras de igrejas, mas nunca serão discípulos de Jesus. Não porque eu estou falando, mas porque o próprio Cristo diz. Você tem que calcular se está disposto a pagar o preço da construção da torre ou da guerra que você está prestes a entrar. E o meu questionamento nessa noite já de imediato é: e você, está disposto a pagar esse preço? De seguir como discípulo de Cristo? Você está disposto a colocar Cristo acima de todas as pessoas na sua vida e de colocar a obra do Senhor acima de todas as coisas na sua vida? Aí você fala: tá certo, pastor, eu estou disposto a colocar então Deus acima de qualquer coisa na minha vida. Eu vou amar mais o Senhor do que o meu pai, minha mãe, meus filhos, meus irmãos, mais do que a minha própria vida. E vou amar a obra do Senhor, tomar a minha cruz, amar a missão que o Senhor nos confiou, de plantar essa igreja, de fazer discípulos, de proclamar as virtudes do Senhor, acima dos meus desejos pessoais. Ótimo. Só que mesmo que você tome essa decisão, ainda tem mais uma condição, que é o que está no verso 33. Acompanhe comigo o que diz o verso 33. Assim, pois, todo aquele que tem entre vós não renuncia ao quê? O que está escrito aí? Não renuncia a tudo quanto tem. Qual que é a conclusão? Não pode ser meu discípulo. Não é só quanto à posição de Deus na sua vida, tendo a primazia em relação a todos os outros relacionamentos sociais ou até a sua própria vida. Não é só simplesmente colocar a obra do Senhor como a sua missão principal de vida, mas é estar disposto a abrir mão de tudo que você tem. Ah, pastor, está parecendo igreja pentecostal agora, né? O senhor vai pedir alguma coisa. Não vou pedir nada não, irmãos. Porque é a mesma situação que Jesus fez com aquele que é chamado de o jovem rico. O jovem rico chega para ele e fala: olha, eu coloquei Deus acima de qualquer coisa na minha vida. Eu estou disposto a fazer tudo pela obra do Senhor. Só que ele era rico, lembra? E Jesus olha para ele e fala assim: então faz o seguinte, vende tudo que tem, dá aos pobres, aí você vem e segue. E o que o texto diz? Que aquele homem se entristeceu porque era riquíssimo. Veja, Deus não estava em primeiro lugar na vida dele. A obra de Deus não estava como a verdadeira missão da vida dele, porque ele amava mais aquilo que ele tinha. Irmãos, quando Jesus anuncia que para ser um verdadeiro discípulo dele, você tem que colocar Deus acima de tudo, e a sua missão acima de qualquer missão que porventura você tenha, ele também agrega o fato dessa abnegação material. Não só a abnegação social, não só a abnegação pessoal, mas a abnegação material. Eu não estou falando para você vender absolutamente nada, e nem muito menos trazer qualquer coisa e depositar aqui aos pés da mesa administrativa dessa igreja. Não é isso. Mas seja lá o que você tenha, se não for usado para a honra e glória do Senhor, você não pode ser discípulo dele. Toda vez eu brinco, pode ser até uma bicicleta. Pode ser um radinho a pilha. Mas se aquilo é o que você tem, e se aquilo não for usado para o Senhor, se você não estiver disposto em algum momento a usar aquilo para a honra e glória do Senhor, então aquele objeto tomou o lugar do seu coração. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. É engraçado que muitas vezes você vê algumas igrejas neopentecostal, aquele adesivo, né? Propriedade exclusiva de Jesus. O cara compra um carro e coloca aquilo lá no carro. Propriedade exclusiva de Jesus. Aí o pastor fala assim: meu irmão, estou precisando que você leve o nosso irmãozinho aqui, que mora na chácara aqui da Terra Vermelha. Dê uma caroninha para ele aqui depois do culto. Aí você fala: pastor, eu passei aspirador hoje no carro. Encerei o carro. Nessa poeira, lá na chácara da Terra Vermelha, o senhor está de brincadeira comigo? Vai acabar com o meu carro. Mas não é propriedade exclusiva de Jesus, infeliz? Pelo menos deveria ser. Ou se não é, então não coloca o adesivo. Porque tem gente que coloca o adesivo, mas não é. E tem gente que não precisa colocar o adesivo, mas faz dos bens que possui
algo para glorificar e adorar ao Senhor. O que é meu é do Senhor. Se eu não estiver disposto a abrir mão, a renunciar a tudo quanto eu tenho, eu não posso ser discípulo de Cristo. Querido, eu não estou falando para você não ser zeloso. Vou te dar um exemplo prático. Quando nós resolvemos reformar esse lugar aqui, praticamente tudo que foi realizado aqui, esse palco, o assentamento desse piso, os ventiladores, todas as atividades que nós fizemos aqui foram utilizadas com as minhas ferramentas pessoais. Furadeira, parafusadeira, tudo, maquininha de lavar. E às vezes a maquininha ficou aqui até um tempão, né? E lá em casa não usava, porque a maquininha estava aqui. Mas afinal, aquilo lá era meu? Não, era do Senhor. Não significa que você não vai ter zelo, então vamos estragar, o pastor deixou aí mesmo, vamos acabar com tudo. Não, vamos usar de uma maneira correta, bem, mas estar disposto a colocar aquilo que Deus já deu para você na obra do Senhor. Tem pessoas que você fala assim, nós vamos fazer determinada coisa, vamos fazer um almoço de confraternização aqui, nós precisamos que as pessoas tragam prato e talher. E quem puder, traga um prato a mais para servir aquele visitante que porventura não traz. Eu não, vou levar meu prato, depois não vai pegar, vão pegar minha... E vou marcar meu garfo, minha faca, porque senão vão roubar. Se você não está disposto a renunciar nem o seu garfo, a sua faca, você devia dar de presente logo para a igreja, para a gente ter logo, né? Se você não está disposto a fazer isso, meu amigo, que é tão simples, um negócio tão banal, como vai dizer que o seu coração é do Senhor? A conclusão de Jesus é simples, você não pode ser meu discípulo. Jesus deixou a sua glória, se transformou, se encarnou em homem, como nós. Ele deixou e renunciou à sua posição, por amor a você. E muitas vezes um garfo é o que te impede de entrar no reino dos céus. Todo aquele que dentre vós não renuncia, e veja, não é um garfo, mas é tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O tudo aqui é absoluto, é todo e cada parte. A ideia do tudo quanto tem aqui, o termo grego, acrescenta propriedades, bens, ou seja, tudo aquilo que está à sua disposição. Afinal de contas, como discípulo, tudo que tenho passa a ser do meu Senhor. Jesus não me comprou? Eu não sou servo de Deus? Não é assim que a Bíblia me chama? Ele me comprou por um alto preço. Quando ele me comprou, ele comprou tudo que pertencia a mim. Todos os bens, todos os materiais. E se eu não estiver disposto a usar isso para a glória do Senhor, inclusive o seu dinheiro, irmão. Seja um bom mordomo, não gaste dinheiro com aquilo que não glorifica ao Senhor. Veja, eu não estou falando para você trazer aqui, eu estou falando para você continuar como mordomo do Senhor, mas utilizar bem aquilo que Ele te deu. Ao ponto de que aquilo que Ele te deu não te pertença, pertença ao Senhor. Será que você precisa realmente comprar aquilo lá que você está querendo comprar? Será que aquilo que você vai comprar vai te aproximar mais de Deus? Ou vai te colocar para longe do Senhor? Será que você precisa realmente daquela casa na praia para não poder vir aos domingos na igreja? Pense. Às vezes algumas coisas pequenas nos afastam do Senhor porque não estamos dispostos a consagrar tudo o que temos para Deus. Eu quero concluir o sermão dessa noite reforçando aqui a frase de Jesus, né? Não pode ser meu discípulo. Essa afirmação de Cristo é categórica, é definitiva. Se você não cumprir as condições que o texto está nos apresentando, a conclusão é óbvia, você não pode. Não é uma possibilidade, talvez você não seja um discípulo. Não, é algo definitivo. Você não pode ser meu discípulo.
É uma situação sem a qual ninguém pode ser considerado um verdadeiro discípulo de Jesus. Nós somos comprados e remidos por alto preço. Logo, a nossa vida deve ser vivida para honrar, glorificar aquele que nos salvou, principalmente através dos compromissos que assumimos como igreja, colocando Deus em primeiro lugar, colocando a obra dele em primeiro lugar e colocando à disposição de tudo que eu tenho para glorificar a Deus em primeiro lugar e a sua obra em primeiro lugar. Tudo que somos e tudo que temos ou que venhamos a ter ou ser deve ser consagrado ao nosso Deus. Só assim, com verdadeira abnegação, seremos verdadeiros discípulos de Jesus. Essa abnegação é a única postura esperada por alguém que foi alcançado pelo chamado irresistível e amável do nosso Deus. Jesus abriu mão para te salvar. Como discípulo dele, você deve também abrir mão dos seus próprios sonhos, da sua própria vida, se for assim necessário, e até mesmo renunciar aos seus bens, ou tudo aquilo que você tem, se assim for necessário, para tão somente viver para a honra e glória do Senhor, tendo Deus acima de todas as coisas e a obra do Senhor acima de toda e qualquer missão. A pergunta final é: você tem sido um verdadeiro discípulo de Jesus? Deus tem estado em primeiro lugar na sua vida? A missão do Senhor, a obra do Senhor, esta igreja, a obra que o Senhor nos confiou através dessa igreja, tem tido primazia na sua vida? E tudo que você é e tudo que você tem sido consagrado para a obra do Senhor? Se a resposta é sim, então você é um discípulo de Jesus. Mas se a resposta é mais ou menos, eu convido você a buscar mais consagração ao Senhor, se dedicar ao Senhor, a obedecer a palavra do Senhor, para que você possa então ser chamado de verdadeiro discípulo. Amém? Curva a sua cabeça. Eu convido você a falar com Deus no seu coração. E se você tem um desejo de se consagrar ao Senhor, fale com Deus: Senhor, eu quero ser um verdadeiro discípulo. Eu quero assumir um compromisso maior contigo, com a tua obra, de investir as coisas na obra do Senhor, de consagrar tudo que eu sou, tudo que eu tenho, para a honra e glória do Senhor. Até aquilo que eu uso para a minha própria vida, até aquilo que eu uso para a minha família, possa glorificar o teu santo nome. Se é seu desejo se consagrar ao Senhor, curva a sua cabeça e fale com Deus no seu coração. Eu vou orar por você. Ó Senhor nosso Deus, nós bendizemos o teu nome e te agradecemos pelo privilégio de relembrarmos preceitos preciosos da tua palavra, que nos ensina o quanto é necessário, Deus, nos dedicar, nos consagrar mais e mais ao Senhor, para assim comprovar, ó Deus, o quanto nós de fato servimos a Ti. Clamamos, ó Deus, para que na Tua misericórdia, na Tua graça, o Senhor nos fortaleça, nos anime e nos consagre, para que de fato possamos ser verdadeiros discípulos do Senhor. E naquele dia, como discípulos verdadeiros do Senhor, ouvirmos da Tua parte: vinde benditos do meu Pai, entrai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que o Senhor assim possa nos consagrar para o Teu louvor e que possamos viver, ó Deus, para exaltar o Teu nome, para abençoar a Tua obra e para cumprir com a missão que o Senhor mesmo nos confiou. Abençoe a vida dos meus irmãos, lhes dando uma semana, ó Deus, debaixo da Tua graça, suprindo as suas necessidades e consagrando-os mais e mais ao Teu nome, que é o que nós lhes suplicamos também em nome de Jesus. Amém.